Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aguardando a doutora Thaís entrar para a gente iniciar a nossa live. Vamos lá, esperar um pouquinho. Boa noite para quem está entrando. Vou esperar um pouquinho a doutora Thaís entrar para a gente iniciar a live, tá bom? Obrigada por estarem aqui com a gente numa segunda-feira à noite para a gente falar de saúde mental, um tema tão importante durante a pandemia, né? Então vamos lá. Aguardar e esperar a doutora Thaís. Vamos lá. Boa noite para quem está entrando. A gente só está aguardando a entrada da doutora Thaís para a gente iniciar, tá bom? Vamos lá, esperando um pouquinho. Muita gente entrando agora. Só um momentinho que a gente está aguardando a doutora Thaís entrar para a gente iniciar. Prazer estar conversando com vocês aqui nessa segunda-feira à noite sobre um tema tão importante para a gente nessa pandemia, né? Aí, a doutora Thaís entrou. Vamos ver aqui. Aí, deu certo. Aí. Olá, Boa boa noite. noite, boa noite. Ai, que bom, deu certo. Bom, deu tudo certo. É. Olha, tá dando microfonia. Diminui um pouquinho o volume. Ah, tá bem Isso. baixinho, acho que tá perto do computador. Pera aí, eu vou só Tá. desligar o computador aqui. O computador não deu Resolvemos. certo, eu tive que iniciar com o celular aqui. Agora eu acho que vai dar. Aí. Pronto, resolvido. Isso aí. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Thaís por ter aceitado o nosso convite para participar dessa live. Eu vou começar me apresentando. Ah, tá tudo certo aí? Tá todo mundo bem? Tá legal. Então, eu sou a Ana Andrade, fisioterapeuta ocupacional, formada pelo UFMG. Eu tenho pós-graduação em gestão de saúde e sou especialista em saúde mental. Atualmente, eu estou como vice-presidente do CNV4 e estou aqui hoje com a doutora Thaís, que vai nos apresentar. Boa noite, então, gente. Tá Eu dando um sou eco aí, terapeuta. Thaís. Pessoal, Eu acho que eu vou ter que talvez entrar e sair de novo. pode ser. Só um minutinho, tá? Beleza. Tá dando muita microfonia, né? Eu também, a doutora Thaís voltar. Mas conseguiram entender? O pessoal que está aqui comigo, conseguiram entender um pouquinho do que eu estava falando? Me apresentei? Ou o meu que tá ruim? O meu áudio, do Type Soldar. Ou o meu? Me manda mensagem aí para mim saber. Ó, tô falando que o eco é meu, hein? Peraí que eu vou tentar resolver isso aqui.
Peraí. Estão me escutando agora com o microfone? Ok, então o problema era comigo e a Thaís saiu, coitada. Ô dó. Ei, tem muita gente entrando aqui. Doutora Daniela Villani, que é conselheira do CREFITO. Boa. Tô esperando a Thaís voltar. Peraí. Doutor Anderson, presidente, chegou também. Boa noite. Vamos lá, vamos continuar. Vai dar tudo Aí, acho que certo, Álida. São questões tá tudo. tecnológicas. Acontece, gente. Ó, tá microfonia de novo, eu tô com fome. Tá dando eco. Coloca fone também, Thaís. Tá, então eu vou ter que pegar um fone. Só um minutinho que eu vou lá buscar. Vamos lá. Ô, Patrick, você tem um fone? Gente, ó, relevem que é a primeira live que eu tô fazendo e acho que da Thaís também. E hoje a gente vai falar sobre vários sintomas, né, da saúde mental, principalmente a ansiedade. Com certeza eu tô ansiosa, a Thaís também deve estar. E a gente vai resolvendo isso. Então é isso aí. Ela saiu de novo. Peraí. Acontece. Daqui a pouquinho a gente começa a falar, tá? Então, já está surgindo aqui algumas perguntas. Eu vou anotar que daqui a pouco, no finalzinho, a gente responde, tá? Oi, queria fazer um teste. Aê. Melhor? Tá ótimo, agora resolveu. Ah, Isso ótimo. aí acontece. Então tá, vou retomar do início aqui, tá bom? Queria primeiro, boa noite a todos que estão aqui participando com a gente. Queria agradecer a doutora Thaís por ter aceito esse convite para participar dessa live com a gente. E aí eu vou começar nos apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Álida Andrade, sou terapeuta ocupacional formada pela UFMG. Eu tenho pós-graduação em gestão em saúde, sou especialista em saúde mental e atualmente eu estou como vice-presidente do CREFITO 4. Se apresenta aí para a gente também, Thaís. Então, boa noite, gente. Depois dessa confusão toda aí, né? Eu sou formada pelo UFMG também sou TO. Fiz mestrado aqui no UFMG também, na Neurociências. E agora eu estou no doutorado na UFSCar, também em TO, na área de saúde mental, de cuidado e emancipação social. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá ótimo, Thaís, tá dando. Ah, então ótimo. Então agora eu estou trabalhando aqui na prefeitura de BH e mantenho meu doutorado na UFSCar. Isso, bacana. Não, uma coisa importantíssima, Álida. E eu estou representando o CREFITO, né? Nas comissões Sim, de saúde mental, no 18 de maio, né? Exatamente, desde 2018 a Thaís está junto com a gente na Comissão de Saúde Mental. Gente, eu desativei. Isso, super parceria. Eu desativei os comentários só para a live ficar um pouquinho mais leve e no final eu vou abrir mais para o finalzinho para as perguntas, para vocês participarem, porque a gente quer muito a contribuição de todos vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa live sobre saúde mental na quarentena.
falar sobre saúde mental nesse período de isolamento social, gente, se tornou recorrente. Várias lives acontecendo sobre o tema, vários textos sendo publicados. E por que falar disso? Porque é importante, a gente precisa continuar falando sobre. A gente não pode negar que a gente está numa pandemia, né? A gente está num momento mundial crítico. E a gente queria hoje, então, falar sobre isso, contribuindo sob a perspectiva da terapia ocupacional. Então é isso. Estamos numa pandemia ocasionada pelo coronavírus, já estamos no marco aí de mais de 60 dias de isolamento social e diante disso alguns sintomas e sentimentos acabam aparecendo e sendo ampliados nesse momento, como ansiedade, transtorno do pânico, depressão, estresse. Por falar em ansiedade, que eu acho que a Thaís também está, por ser nossas primeiras lives, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil, antes da pandemia, já tinha o maior número de pessoas ansiosas do mundo, com mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com esse transtorno. Então, com certeza, esse número deve ter crescido consideravelmente. E a ansiedade, ela deve estar sendo disparada por um gatilho principal, que eu acredito que seja o medo. Medo de estar sendo contaminado pelo vírus, ou um familiar estar sendo contaminado. Medo também de, se algo acontecer comigo e eu tiver o coronavírus, como que isso vai acontecer? Como que vai ser meu tratamento? Será que eu vou precisar de ir para uma UTI? Será que vai ter um respirador para mim? Medo também da falências por perdas financeiras, que está acontecendo muito nesse momento, né? Pensamentos também, o estresse também causado pelo distanciamento social em si. Né? A gente está longe da família, a gente está longe dos amigos, acabou a nossa rotina de trabalho. E por falar em rotina, esses sentimentos acabam ficando ampliados e aflorados, principalmente porque tem uma quebra aí da rotina, né? Mudança de hábito. Se a gente parar para pensar nos diferentes cenários de estrutura familiar, cada um está tendo que lidar com isso de uma forma muito diferente. Por exemplo, se a gente for parar para pensar numa pessoa que mora sozinha e agora está tendo que fazer home office, e aí o único contato social que ela tinha era com outras pessoas do trabalho, ou então os familiares no final de semana, e agora ela está distante de todo mundo. Apesar da gente ter redes sociais, a gente ter aplicativos para conversar, muito diferente do contato humano em si. Se a gente pensar também numa rotina de uma família e de um casal de adultos com 2 crianças pequenas em casa, que agora está tendo que lidar com trabalhos e os cuidados da casa 24 horas, isso não está sendo fácil. Com o home office junto, com os horários de aulas online das crianças. E aí você tem que pensar na alimentação, você tem que pensar no seu autocuidado, você tem que pensar no seu lazer, você tem que pensar em tudo e não tem tempo para se organizar, não é verdade? A gente também tem que pensar nas pessoas que estão vivendo com outras de grupo de risco dentro de casa. E aí essa pessoa está tendo que ter um cuidado redobrado e começa o medo, o estresse, a insegurança aparecer por não estar fazendo o suficiente. Será que se esse meu familiar, que é do grupo de risco, pegar o coronavírus, eu não fui o suficiente, eu não bastei, eu não consegui fazer essa higienização? E aí muita insegurança acontece, muito medo aparece. E no meio disso tudo, a gente está recebendo uma avalanche de informações sobre o coronavírus, né? Aqui no Brasil e no mundo. Como a gente higienizar as mãos, como a gente higienizar os alimentos, quais são os melhores protocolos, qual a melhor máscara a ser utilizada, qual o melhor equipamento de proteção individual. A gente também está muito preocupado com quando isso vai acabar. Não tem data, a gente não sabe, mas quando acabar, como é que a gente vai fazer o retorno das escolas, o retorno das atividades? Como que isso vai acontecer? Porque a gente não tem nenhum medicamento eficaz, totalmente eficaz neste momento. A gente não tem uma vacina. Essa incerteza, esse medo de não saber o que vai acontecer, está afetando todo mundo. Está afetando a mim, a Thaís, o mundo inteiro. A gente está sem saber o que vai acontecer. E eu tô falando disso, dessa questão também de abertura de comércio, gente, porque especificamente na data de hoje, dia 25 de maio, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, começou uma flexibilização do comércio. E aí a gente já começou a ver algumas notícias sendo publicadas que essa flexibilização não está muito ok, não está dando muito certo, porque as pessoas estão entendendo que o isolamento social acabou e que está tudo bem. Estão abusando disso. E aí, novamente, novas inseguranças começam. E será que a gente vai ter maior número de casos? O que vai acontecer a partir de agora? Por que o pessoal não está respeitando o uso de equipamento individual? Como que vai ser? Né?
Então é isso. Eu acho que a gente está recebendo muita informação sem saber o que fazer e como lidar com outras informações que estão acontecendo aí o tempo todo. São esses famosos tutoriais, que agora está muito recorrente, de como ficar bem, de como praticar atividade física, como se manter saudável, como ter uma boa saúde mental na quarentena, que é o que a gente está falando aqui hoje. Exatamente. E eu queria saber de você, Thaís, até para eu poder parar de falar um pouco, senão eu não paro. Eu queria saber um pouquinho de você, o que você acha importante da gente reter neste momento dessa avalanche de informações que estão chegando? Bom, Alida, eu acho que é um bate-papo mesmo, então essa conversa inicial ela é completamente importante e fundamental, né? Mas o que eu acho que a gente tem que pensar aqui, que dá pra gente refletir de algumas coisas que você disse, é como é que a saúde tem sido subjetivada, né? Como é que ela tem se dado no nosso dia a dia culturalmente e historicamente. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem aí uma forma com que a saúde ela permeia o nosso dia a dia. Então, a forma com que a saúde se mostra no nosso dia a dia, ela influencia também nas ações. Então, inicialmente, a gente pode dizer que a saúde ela foi se dada como um direito, né? A gente tem ela constitucionalmente como um direito, e a gente hoje se defende esse direito de saúde, mas assim, teóricos atuais, contemporâneos, têm falado sobre a saúde hoje se dá como um dever, né? Então, as pessoas hoje elas têm se obrigado, né, a manter práticas saudáveis, estilos saudáveis, de uma forma bem estratégica, até mesmo para diminuição do Estado, assim, economicamente. Então, é mais vantajoso para o Estado quando ele transfere essa responsabilidade do cuidado em saúde para esses sujeitos. Então, a gente tem percebido esse movimento subjetivo da saúde no nosso dia a dia. Então, ela passa de um direito para um dever daquele sujeito. Então, a gente pode dar um exemplo bem caricato, bem do nosso dia a dia. Uma pessoa que está em sobrepeso. É comum ela sofrer assim, preconceitos em relação a esse sobrepeso, como se ela fosse culpada de estar assim, por exemplo, né? Então, ela falta força de vontade, por exemplo, para perder peso, né? Então, é um dever daquela pessoa se manter saudável, né? E atualmente, né, tem uma professora da PUC de São Paulo que ela fala sobre a saúde como um desejo. Então, o nome dessa professora é Mary Jane Spink. Ela é muito interessante, então ela fala sobre a saúde como um desejo. E como é que seria isso? Assim, hoje em dia, a gente tem como conceito de saúde o bem-estar, o pleno bem-estar físico, emocional, mental. E se a gente pensar por essa perspectiva, por esse conceito de saúde, ninguém é saudável, né? Porque quem está plenamente, né, saudável nesse aspecto? Se a gente não consegue ter isso, isso vira um produto, né? No capitalismo, isso vira um produto. Então, se a gente não consegue ter esse pleno estado de bem-estar, eu posso vender isso. Então, a gente vê um boom de aplicativos que te lembram como beber água, quando beber água, que contam os seus passos, que contam as suas calorias, né? Que te falam como é que você tem que... Até mesmo medem a qualidade do seu sono. Então, a gente tem aí a saúde virando um desejo, né? Um produto. E não, por coincidência, a gente também vê um aumento desses tutoriais. A gente vê um aumento de gente, também muito dentro da nossa época também, né? Esse aumento de informações desenfreadas, assim, até mesmo com o surgimento da internet. Então, a gente tem um aumento desenfreado de informações. E ainda pegando esse recorte da saúde, a gente vê esse aumento da saúde como um produto. Então, assim, o que eu tô tentando provocar aqui é uma reflexão do que a gente tem consumido. Porque o que realmente é uma educação em saúde, né? Porque eu não tô falando
fazendo apologias a não prática saudável, enfim, né? Ou então a promoção, a não prevenção, não é nada disso. Mas o que dessas informações realmente é alguma coisa em saúde, né? Uma educação em saúde, e o que é propaganda? E o que, na verdade, disso não é possível nem de utilizar de alguma informação, né? Então, essa é a primeira provocação desses milhares de tutoriais, milhares de coisas que têm surgido na internet. Outra provocação é quão é possível estar saudável, considerando esse padrão quase nirvânico de estar saudável, né? Porque ninguém vai alcançar esse nível de Principalmente no meio de uma pandemia mundial, né? Você está 100% feliz, saudável e maravilhoso nesse momento? Ninguém vai estar, né? Principalmente. Então, a gente tem visto, para além de não conseguir estar nesse pleno bem-estar, a gente tem, inclusive, desenvolvido na América Latina muitas críticas em relação a esse conceito, porque é impossível de alcançar. E é uma prática que é ainda mais incondizente, pensando na questão do contexto de vulnerabilidade que a gente vive na América Latina, né? Enfim. Então, a gente tem visto algumas críticas, que a gente chama de críticas sulistas em relação a esses conceitos, e tem muita gente bacana desenvolvendo muitos materiais interessantes em relação a isso. Um desses caras é o Alberto Costa. Eu não lembro exatamente o país que ele veio, eu não sei se é Venezuela, Colômbia, não lembro exatamente, mas ele fala do conceito de bem viver. Então, não é um viver bem, né? Um bem-estar, ou alguma coisa de um pleno bem-estar. É um bem viver apesar do meu contexto de vulnerabilidade, apesar de eu não estar com a minha condição física plenamente ok, ou minha saúde mental plenamente ok, eu vou bem viver com aquilo, né? Então, isso vai um pouco de acordo. Se eu estiver indo muito rápido, você me fala. Álida, por favor. Não, tá bom. Pra mim tá tranquilo. Como a gente tá sem comentário aí, mas acho que tá tranquilo pra todo mundo também. Pode continuar aí. O que vem um pouco de acordo com um filósofo francês, o Canguilhem, né? Que ele influenciou muito, inclusive, o desenvolvimento teórico da terapia ocupacional. Que ele fala que a saúde implica muito mais do que viver em conformidade com o meio externo. Ela implica na capacidade de instituir novas formas em situações novas. Então, é justamente isso. A saúde, ela não é um estado estático. A gente não está saudável. É como se a gente estivesse se equilibrando. E então a gente está em constante movimento para conseguir se manter equilibrado. Né? Então vão vir adversidades, vão vir questões, e apesar disso, a gente vai conseguir se manter saudável, né? Então essa é uma questão. Bom, muito bom. E assim, o que a gente tem visto muito, e até já cheguei a comentar com a Thaís um pouquinho antes, que essa questão do bem-estar está muito aflorada nos textos, todo mundo está falando muito disso, e a gente só fica naquele bem-estar de senso comum, e não é isso. Ninguém está bem neste momento, e a gente precisa entender que dá para ficar bem apesar de, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais agora, Thaís, pra gente, diante de tudo isso que a gente está comentando, como que a terapia ocupacional em específico pode contribuir? Eu acho que nós, né, terapeutas ocupacionais, né, e diferentes outros profissionais da área da saúde, a gente está vivendo uma tarefa um pouco ingrata, né, e vivendo um pouco num paradoxo, porque a gente vem falar de algumas questões, assim, de manter uma rotina saudável, né? A gente vai trazendo algumas dicas da ordem prática, né? Que a gente tem um know-how para poder contribuir, mas nesse momento é um momento bastante atípico, né? Então a gente pode contribuir, né? E eu acho que a gente contribui ainda mais quando a gente lembra da preciosidade de se respeitar,
né? Da preciosidade do lazer, da preciosidade também de ter um momento em que esse sofrimento também apareça, porque viver bem e viver saudável não quer dizer viver sem nenhum tipo de sofrimento. Então, quando vier momentos mais ansiosos, quando vier momentos mais críticos, né? Porque a gente está dizendo ainda de um contexto um pouco mais. Vamos pensar num contexto mais típico, né? Vamos pôr uma criança pequena em casa. Mas a gente tá também vivendo contextos extremamente difíceis, né? Às vezes com crianças que não que estão em crise, né? Vamos pôr no autismo ou na psicose, né? Familiares convivendo, tendo que conviver de uma maneira um pouco mais frequente, né? E sem poder sair de casa, né? Sem permitir essas saídas que dão um pouco de leveza, né? E também a Idosos gente com algum transtorno, né, cognitivo, ou então pessoas com saúde mental que estão em pleno surto psicótico preso dentro de casa. A gente tem uma gama aí de pessoas que a gente tem que parar para pensar de como auxiliar, como que a terapia ocupacional poderia ajudar nesse momento, né? e de violência também, né? De violência Sim, doméstica. Então, assim, que agora tá vivendo 24 horas com aquele sujeito que, né? A violenta, tá. enfim. Então, pensando que existe essa gama, todo esse espectro aí de possibilidades, né? Como que a TO poderia contribuir nesse sentido? Então, eu acho que a primeira perspectiva é essa da ordem mais prática, né? Que a gente pode contribuir com informações da rotina, né? Tem uma TO da minha pós-graduação que ela tem feito muitos vídeos e vídeos com muita qualidade, falando sobre o quanto que a gente tem que pegar os frutos mais baixos da árvore, né? Quanto que não adianta a gente fazer metas muito inalcançáveis nesse momento, porque a gente tem que mirar mesmo nos frutos mais baixos e ir se alimentando dessas micro conquistas diárias, assim, né? Essas micro rotinas, micro conquistas da nossa rotina. E, e eu acho que também a gente pode pensar, né? Que a gente normalmente a gente vive numa rotina, num sistema, né? Um sistema capitalista aí, que é um imperativo do gozo, que a gente fala. A gente tem 1001 prazeres à nossa volta, né? Açúcar, gordura, álcool, cigarro. A gente tem 1001 prazeres à nossa volta. E aí vem a instituição saúde e fala assim, olha, mas não dá. Não dá para você viver dessa maneira, né? Você vai ter que instituir pelo menos um momento de fazer um exercício físico, de alguma coisa produtiva. Chega essa instituição saúde e barra esse sujeito, né? Nessa 1001 possibilidades aí, desse imperativo do gozo que a gente vive. E isso é muito ingrato, né? Porque a, a gente tinha antes uma rotina que ainda ajudava a gente a se controlar. Quer dizer, durante a semana, nos dias úteis, Sim. a gente mantinha uma rotina de exercícios físicos, a gente mantinha uma rotina de dieta, e nos dias inúteis, né? Falando bem, dentro do sistema capitalista, a gente podia, né? Que nem Tudo, diria né? Castiel, podia soltar a franga que não tinha problema, né? E a gente Isso retomava mesmo. essa franga depois. A gente soltava ela É. com muita coleira, né? Mas depois a gente conseguia retomar. E quando os dias não existem mais marcações? Quando que a gente solta a franga, quando que não solta, né? Quando que a gente Ou consegue solta ter um... demais, ou solta todo dia, ou não solta nunca, né? Exatamente. Não tem meio Ou não termo solta mais. nunca. Essa rotina, essa questão que vem externa, ajuda até mesmo nessa delimitação de quando ou não se permitir. Então, tudo isso está muito incerto. Então, às vezes eu me permito demais, às vezes eu me permito de menos. E como é que eu faço isso, né? Então, é importante, né, essa reflexão da moderação. A gente precisa ter moderação na nossa moderação Sim. nesse momento, né? Então, senão é, a gente perde o que a gente perde da nossa natureza humana, né? A gente tem que ter um pouco mais de indulgência dessa natureza humana que não consegue viver nesse quadradinho de uma rotina perfeita. Então, a gente pode até pensar
Aqui eu posso te desenhar um quadro de rotina e que isso iria contribuir com você, né? Eu posso falar para você, Alida, que você tem que ter um momento de lazer, que você tem que ter um momento de produtividade e de interação com as pessoas que você ama, e que isso tem que ser de qualidade. Eu posso dizer de tudo isso, mas eu tenho que entender que existe uma singularidade e uma natureza humana por detrás disso, né? Então eu acho que um pouco desses tutoriais e um pouco desse consumo midiático que a gente faz pode ser mais ansiogênico do que propriamente nos ajudar algumas vezes. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, assim, até mesmo de conteúdos que nem seriam de uma produção de saúde, né? Às vezes de blogueiros, enfim, né? De exercícios físicos, de dieta, enfim, né? E Sim, que isso que vai passa trazendo muito mais pelo senso ansiedade, comum. Isso, que passa muito do senso comum. verdade. A gente Uma vive coisa numa que eu cultura. Pode falar. Não, eu só ia falar assim, que eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar nesse momento, principalmente para nós, terapeutas ocupacionais, outros profissionais da saúde, para todo mundo, enfim, é que a gente tem falado muito desde o início da pandemia dessa questão de se sentir produtivo, que é o que você está falando. Então a gente tem que fazer Uhum, novos cursos, vai ler livro, vai fazer uma atividade física. Ok, isso é muito legal, a gente tem que fazer, mas não ser produtivo nesse momento também não é problema. Não é para uhum, sofrer, não é para causar sofrimento, que é o que você está dizendo. Às vezes a gente passa por tudo isso, por essa avalanche de informações, por esses tutoriais e acaba sofrendo mais ainda do que deveria, porque, nossa, eu não estou dando conta de fazer o que todo mundo está fazendo. Não, não está todo mundo fazendo. Não é para também ser um mega power produtivo nesse momento. Vamos pensar, vou fazer uma alusão aí a uma maratona. Se a gente começar uma maratona dando todo o nosso gás no início dela, e corre muito, gasta toda a nossa energia, nosso potencial no início, a gente não vai conseguir chegar na linha final. A pandemia começou, a gente não sabe quando vai acabar. Então, se a gente gastar todo o nosso potencial, energia, eu vou estudar, vou fazer, vou acontecer, eu não vou chegar bem na linha final. Eu vou chegar muito desgastado, vou chegar precisando de muito apoio ou ajuda, porque eu não consegui equilibrar. Acho que a palavra de ordem nesse momento talvez seja equilíbrio, né? Nem 8 nem exatamente. 80. Nem fazer de mais, Eu nem acho fazer que de menos. não, é que Pode tem uma falar. E frase aí, que ele só ia. eu acho que não, eu acho que ilustra muito bem o que você está É, falando. Essa é uma frase do Woody Allen que ele fala assim: você pode viver para chegar aos 100 anos, se você desistir de todas as coisas que fizeram você viver até os 100 anos. Então a gente tem que ter um equilíbrio disso, porque senão a gente perde um pouco da vontade de viver, né? Porque são justamente isso, é a nossa natureza humana, é respeitar essa natureza humana, né? De que isso vai fazendo a vida da gente ter um pouco mais de sabor, né? exatamente. E é isso, eu acho que respeitar o tempo todo a singularidade de cada um, que a gente fala o tempo todo, né? Durante a terapia ocupacional, ela preza muito isso dentro dos atendimentos, dentro dos tratamentos, que cada um vai ter essa autonomia, essa independência, vai conseguir lidar com o que está acontecendo de uma forma única. Então, se a gente vai falar mais de uma estruturação de rotina para uma pessoa, para outra talvez isso agora tem que ser necessário quebrar, não é para ter tanta rotina. A gente tem que Uhum. conversar com calma e tentar entender o que está acontecendo com cada ser humano. Por falar em terapia ocupacional, eu queria falar com você e te perguntar também, Thais, porque neste momento eu acho que a terapia ocupacional, principalmente na questão da saúde mental, ela está em evidência. Com os Uhum. pacientes que já são pacientes de saúde mental nos serviços de urgência, que neste momento eu não estou atuando, trabalhei muito tempo no serviço de urgência, mas eu acredito que depois eu vou abrir aqui para os comentários, eu queria que os nossos colegas comentassem, deve ter aumentado a demanda. E, além dos serviços de urgência, eu queria saber também nos serviços de ponta, como que está lá no serviço de saúde mental da atenção básica, por exemplo. Será que isso Uhum. também teve um aumento? Acredito que sim, acho que você vai poder falar um pouquinho mais para a gente que você está atuando nesse momento, né, na atenção básica. Eu estou na equipe complementar ao NASF, né, Complementar. que trabalha com criança e adolescente na saúde mental. Eu acho que vale a pena só frisar um pouco do que é essa equipe complementar, que pode ter gente que não Sim. seja daqui de Minas, né? E a equipe complementar é uma característica aqui da nossa rede, né, de BH. Então, ela atende somente criança e adolescente em saúde mental. São casos graves, mas que não estão em urgência, senão a gente aciona o CAPSI, né, que pra gente aqui em Belo Horizonte é o CERSAMI.
Então, aqui a gente atende esses casos mais graves, né? O que que acontece? Eu tô na prefeitura e eu também tô numa clínica privada, também com criança e adolescente, também na saúde mental. Como teve algumas proibições, né, no sentido de exercer o atendimento direto, a gente teve que, como quase tudo dentro dessa pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, acho que talvez a palavra-chave, não no sentido clichê mesmo da coisa, seria resiliência, né? No sentido conceitual mesmo da resiliência, né? De se refazer apesar de tudo isso, né? Então, o que a gente tem feito é acionado as famílias via contato telefônico. A gente, enquanto uma rede de saúde mental, a gente se organizou, fizemos várias reuniões online e a gente tentou pensar em alternativas para que essas pessoas que não estivessem em urgência, ainda assim não estivessem isoladas de um atendimento. Então a gente fez um grupo de WhatsApp Business, que fala, né, que é um WhatsApp profissional. E nesse WhatsApp profissional a gente só funciona em horário comercial e a gente faz vídeos tirando dúvidas, a gente faz contato por telefone. Algumas mães pontualmente foram ao serviço. A gente fez algumas negociações com o CESAMI, a gente fez negociações com o centro de saúde, várias negociações, né? Até mesmo de renovação de receita, que nesse momento deveria ser reavaliado, e a gente passa um pano quente e apenas renova a receita, enfim. Mas a gente se reinventou nesse momento. O que eu sei, em decorrência de reuniões de micro, reuniões junto com o pessoal da saúde mental, que o CERSAMI, que é o Serviço de Urgência Psiquiátrica Infanto-Juvenil, teve dias que recebeu 8 SAMUs, né, com tentativas de autoextermínio de adolescente. Então, nas primeiras semanas foi um pouco mais complicado, né, segundo a gerente, né, em uma dessas informações, em uma dessas reuniões. Então, assim, realmente, pelo menos na infância e na adolescência, teve uma procura maior, teve relatos de aumentos de crise, de autoagressividade dos autistas, né? Então, teve aumentos nesse sentido, assim. Mas eu acredito que deve estar generalizado, né, para o adulto também, né? Eu estava no serviço de Sim. adulto, mas eu saí um pouco antes, então eu não sei exatamente como é que está acontecendo. E seria muito bom ouvir das minhas colegas como é que está nesse sentido, né? Tá. Eu vou até abrir aqui os comentários, até para a gente começar a dialogar com o pessoal, se surgir perguntas, mas eu acredito que nesse momento, só um minutinho que eu estou abrindo aqui, deve estar acontecendo muito aumento de surto psicótico, sabe? Uhum, Aí voltamos para os comentários. A gente falou muito aqui da depressão, da ansiedade, transtorno do pânico, mas esses pacientes que, né, já estavam sendo acompanhados ou agora nesse primeiro momento está tendo o primeiro surto, eu acredito que deve ter aumentado. E aí, galera, já abri aqui os comentários. Pessoal da saúde mental, quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar com a gente Um pouco antes sobre. de eu sair do CESAM, né, que é o Serviço de Adulto Psiquiátrico, né, da urgência, foi um pouco Uhum. antes de começar realmente essa pandemia tomar forma. E já estavam chegando várias pessoas falando que estavam com corona, assim, numa questão bem delirante, assim. Então, assim, eu acredito que isso deve ter aumentado de alguma forma, e não só em decorrência dos próprios usuários, assim, porque os profissionais que têm mais de 60 anos foram afastados, então eram serviços, assim, que já estavam com uma defasagem de pessoal, então causa uma sobrecarga ainda em cima dos profissionais, né? Então a gente vê que os próprios profissionais também estão vivendo esse processo de pandemia, então da mesma maneira que a gente vive esse processo ingrato, né, desse paradoxo de limitar um pouco essa liberdade do outro de viver esse gozo infinito, né? A gente também tá desse outro lado vivendo essa pandemia, Sim. então os profissionais estavam vivendo essa questão e eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Considerando que a gente vive nessa cultura do alarme, né? Então a gente fica
para além só da pandemia, que a cada momento vem um alarme diferente, ó, agora vem a curva, agora vem o momento, agora tá ficando feio. Então a gente vive nessa cultura do alarme já constantemente, para além da pandemia, né? Então a gente sempre está vivendo nesse momento de alarme. E não só nessa questão simbólica do que seria o alarme, mas num sentido já físico, real ali. A gente vive com os despertadores, com os alarmes de carro, então a gente vive numa eterna inflamação, né? Então acho que nesse momento isso ficou bastante evidenciado, e eu acho que não assim, sonhador ou clichê pensar que isso realmente fez as pessoas refletir. Não sei se no sentido que vai mudar a vida das pessoas, não sei se vai chegar nesse ponto, né, de reflexão, mas que fez as pessoas refletirem em algum momento, isso fez. Sim, né? Com certeza fez. Chegou uma pergunta aqui bem interessante, do Derlon. Fale sobre o pânico, nesse cenário de pandemia. Tem um colega de trabalho que está bem neurótico sobre isso. Quais sintomas seria o alerta para detectar o pânico? O pânico é a ansiedade quando ela já atinge estados mais extremos, né? Se a gente for pensar que a ansiedade, ela é o medo, tanto que ela aciona as mesmas áreas neurológicas que o medo, quando você está com medo de alguma coisa. Então a ansiedade é um medo antecipado de alguma coisa. Então a gente tem um medo de um futuro prévio ou a longo prazo, enfim. A ansiedade é isso, é um medo de um futuro prévio, né? Então, quando isso atinge extremos, a gente fala de um transtorno de ansiedade, que pode ser em um momento bastante pontual, né? Então, eu tô tendo sintomas ansiosos, eu entendo que seja por conta desse momento, ou por conta de um teste, ou por conta de uma live, né? Então, a gente entende que são momentos pontuais, que a gente tem esses sintomas um pouco mais exacerbados aí. Mas aí a gente pode pensar que existem pessoas que têm essa condição de uma maneira um pouco mais crônica, ou então com picos extremos, que aí seria o pânico, né? Então a gente pode pensar que existe a pessoa que está, o Joãozinho que está com pânico. Eu vou ter que ver o que está acontecendo com esse Joãozinho que está com pânico, qual que é o contexto dele, como é que isso se dispara, como é que tudo isso acontece, né? Claro que existem estratégias pontuais que podem ajudar em momentos mais ansiosos, né? Claro que existem essas tentativas, né? Ainda mais para você conseguir buscar ajuda, você tem que minimamente se organizar para conseguir buscar ajuda, né? Sim. Mas o grande crivo é o quanto que isso está impactando na nossa funcionalidade, o quanto que isso está impactando ou está nos paralisando, né? É isso que eu queria falar. Eu acho que assim, né, quando ele fala que é um colega, então, provavelmente é um colega de trabalho. Pessoas que estão na linha de frente, principalmente profissionais da saúde, principalmente fisioterapeutas que estão lidando ali dentro da UTI com os pacientes diretamente com Covid, tendo que trabalhar as questões respiratórias. Os enfermeiros, médicos, todo mundo que está na linha de frente, é comum. Seria estranho se não fosse, se não tivessem medo, se não estivesse nesse momento em alerta, em ansiedade. É um momento em que a gente deveria estar olhando para esses profissionais agora e dando uma atenção especial, né? Que eles tivessem acompanhamento com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, que eles estivessem no momento de acompanhamento da saúde mental, porque sim, é para estar apreensivo. A gente está dentro de uma pandemia mundial que a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe, não tem nenhuma medicação 100% eficaz, não tem vacina. Estranho seria se tivesse ali tudo 100%, então estou indo trabalhar, tudo bem, vou ali resolver minha vida, vou voltar para casa, eu tenho um familiar que está dentro de casa e não tem problema nenhum. Não é assim, eu estou preocupado comigo, com quem eu amo, eu estou preocupado com o meu paciente. Então, assim, a gente tem que dar uma atenção especial para esses profissionais também, né? E estar um pouco neurótico é normal, somos neuróticos. Né? Então, assim, o problema é o que a Thaís está falando, quando essa neurose começa a extrapolar e isso me afeta no meu trabalho, na minha vida familiar, e eu não consigo trabalhar, eu não consigo viver, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, aí eu vou precisar de uma ajuda profissional mesmo, vou ter que parar tudo que eu estou fazendo e me tratar porque não estou dando conta. Mas uma certa neurose a gente tem.
querendo ou não. Peraí que tem mais pergunta aqui. Uhum. Ó, estou em um hospital de urgência e emergência, mas não de atendimento específico de saúde mental, mas é notório o sofrimento psíquico dos pacientes internados, dos acompanhantes profissionais de saúde. E infelizmente nem todos os hospitais e locais estão adaptados e preparados para essa questão de saúde mental. Deveriam, né? Deveriam, porque esse momento é o momento que a gente mais vai precisar, principalmente os pacientes também, gente. A pessoa entra ali, eu não estou falando do paciente que está sedado na UTI, mas aquele paciente que está internado, está sabendo o que está acontecendo com ele o tempo inteiro, ele está morrendo de medo. Porque ninguém sabe os sintomas corretos que pode acontecer, a gente só está sabendo o número de mortes que está acontecendo. Né? Se tivesse ali um acompanhamento incerta. Se essa pessoa tivesse tendo um apoio de saúde mental dentro dos hospitais, poderiam amenizar. A gente pode também... Desculpa, a gente pode também pensar em instâncias de contribuição para esses profissionais, né? A gente tem que acionar, como eu disse do início, né? A nossa saúde não é só um dever nosso, né? Na verdade, ela é um direito e dever do Estado, né? Então, a gente também tem que pensar em outras instâncias que contribuem também para a nossa saúde mental. Ela não é só algo que está dentro da nossa responsabilidade. Então, a gente pode pensar em instâncias micros, né, de possibilidades do que fazer para melhorar minha saúde mental nesses momentos ansiosos. Então, a gente tem, sim, coisas que a gente pode fazer nesse micro momento. A gente tem que acionar também outras instâncias, a gente tem que incomodar, né? A gente tem que incomodar outras instâncias que vão contribuir com a nossa saúde mental. Então, esse hospital, ele tem que dar um momento de descanso, ele tem que ter um momento, às vezes, em que a equipe possa se reunir minimamente e dizer dessa angústia, né? Um momento em que... né, que o profissional ele tenha com outro profissional, às vezes da psicologia, às vezes da TO, que ele possa contribuir com ele nesse momento, né? Uma possibilidade até mesmo de desenvolver a espiritualidade desse profissional dentro desse momento de trabalho, né? Coisas nesse sentido, a gente também tem que provocar que não é só esse sujeito, né? Trabalhando na ponta, lidando com uma situação extremamente angustiante, isso não é só algo que tem que vir dele, né? Então, o próprio CREFITO desenvolvendo ações desse tipo, para a gente refletir sobre a saúde mental, é um movimento, porque a gente está fazendo com que as pessoas, por alguns segundos, por alguns minutos, parem e pensem, tá, então realmente a minha saúde mental, né, a ansiedade é assim, né? Então, a gente já está pensando de alguma maneira em outras instâncias de estar contribuindo com esse sujeito, né? Exatamente. Surgiu mais uma pergunta aqui, interessante. Como a gente diferenciar quando a gente está tendo uma crise de pânico com um surto psicótico? Qual a diferença de um e de outro? Olha, na verdade, assim, não tem muita similaridade. Uma pessoa psicótica, ela pode ter surtos, pode ter crises ansiosas, né? Isso pode acontecer, porque a ansiedade, ela na verdade, ela é natural do nosso organismo, como eu disse, né? Ela faz parte do nosso mecanismo constitucional de ser humano. Se não fosse isso, a gente não conseguiria nem se manter vivo, né? Porque ela nos preserva dos perigos. Então, a psicose... ela tem a questão de uma dissociação desse sujeito com a realidade. Então, pode ser que numa crise de ansiedade a pessoa fique, né, dissociada, mas não necessariamente uma coisa é possível de ser confundida, eu acho. Eu penso que na psicose tem uma questão mais delirante, né? Exatamente, uma eu acho que precisa de mais informações para poder dizer de uma diferença da outra, se aquele sujeito... né? Essas discussões de neurose e psicose, elas dão pano para manga nas reuniões de micro. A gente fica horas discutindo um caso para ver se é psicose, se é neurose, e aí fica um pouco complexo de eu diferenciar, assim. Mas assim, quando a gente está
trabalhando na saúde mental, o que a gente faz como marco, assim, é que a psicose, ela tem uma quebra da realidade muito grande. Então, você tem alucinação, você tem delírio, alucinações visuais, auditivas, enquanto quando é uma crise neurótica, a gente não tem isso. Na questão da crise do pânico que a pessoa está falando ali, ela vai começar a sentir sintomas físicos muito grandes. A questão da ansiedade, a respiração fica diferente, tem taquicardia, assim, os sintomas são muito diferentes, né? São bem... Mas uma não quer dizer... É isso que eu ia falar, mas uma não quer dizer... porque você pode estar num surto psicótico e sentindo todos esses sintomas ansiosos também. Então, é muito difícil, né, saber sem estar com o paciente, sem avaliar a situação da forma adequada. Né? Fico pensando em mil casos de como é que isso poderia se dar, e realmente é isso, né? Porque a pessoa pode realmente ter dissociar um pouco da realidade numa crise ansiosa muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, na psicose isso é muito mais evidente em decorrência dos delírios, enfim, né? Dessa fragmentação. Mas eu acho que realmente teria que ver cada sujeito, né? Até mesmo porque isso, ainda vendo cada sujeito, ainda vendo cada caso clínico, e ainda reunido com vários profissionais, ainda assim, a gente ainda fica com muitas discussões quanto a essa estrutura, né? Essa estrutura psíquica. Exato. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se a Prefeitura de Belo Horizonte está dando suporte de saúde mental aos trabalhadores. Eu não sei informar essa questão, não sei se a Thaís vai saber falar da Prefeitura aqui de Belo Horizonte em específico, mas eu sei que a UFMG está dando suporte através de trabalho voluntário aos profissionais que fazem atendimento. Você sabe falar, Thaís? Olha, a Prefeitura... Não que eu saiba. Eu também não sei. Não. Se alguém trabalhar na Prefeitura e quiser comentar... Não, eu tô na Prefeitura, né? Eu tô na Prefeitura de BH, mas... Exatamente. Eu tô na Prefeitura. Eu não tô recebendo, na verdade. Mas eu não sei se em outros níveis de atenção, porque eu tô na atenção básica, não sei se... inclusive, vários profissionais da psicologia foram afastados, né? Então, a gente tá realmente selecionando os casos mais em urgência para conseguir trabalhar. Eu vejo alguns colegas se disponibilizando de uma maneira bastante voluntária para ajudar outros colegas. Isso eu já vi. Mas eu não vejo que essas iniciativas partam da Prefeitura. Mas, como eu disse, né, eu acho que existem várias instâncias de se contribuir. A gente pode pensar numa maneira micro, numa maneira exigindo do Estado, exigindo da Prefeitura, exigindo dos nossos órgãos de representação, e como a gente pode exigir um pouco disso dessa questão voluntária, dessa questão, né, dentro do nosso território, né? Então, eu acho que as ajudas têm surgido de diversos lugares também, né? Então, a gente pode dividir um pouco esse fardo, né? Mas pela Prefeitura em si, eu não estou sabendo de nenhuma ação específica. Eu posso estar enganada, mas eu não estou sabendo. Sim, verdade. Acho que as perguntas acabaram. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui sobre acolhimento dos profissionais nesse momento. Acho que é isso aí. É isso aí, gente. Acho que a gente tem que acolher os nossos profissionais mesmo. Como eu comentei, existe um serviço hoje da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, ela está se disponibilizando, ela tem alguns profissionais que estão fazendo esse trabalho de forma voluntária, de escuta e acompanhamento dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Peraí, que surgiu mais uma pergunta aqui. Não, foi só um comentário, eu vou ler aqui pra gente. Da Gabi. Deixa eu achar o comentário dela, começou a subir aqui demais. Em momentos de crise como esse, torna-se ainda mais importante a valorização da saúde mental dos profissionais da saúde. Com certeza, Gabi, a gente precisa valorizar tanto os profissionais que trabalham na área da saúde e valorizar os nossos profissionais que estão na linha de frente, corajosos aí atuando para salvar vidas. Todos nós temos que ser valorizados, não é verdade? Então, gente, a gente já está chegando a 1 hora de live. Está terminando, faltando pouquinhos minutos para finalizar. Novamente, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui numa segunda-feira, depois de 9 horas da noite. Está aqui comentando, participando, agradecer a doutora Thaís pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E acho que é isso. Até a próxima, né? Vamos conversar mais, vamos bater mais papos.
Muito obrigada. Eu acho que trazer de maneira. Eu tentei falar assim, acho que da maneira menos. Sem jargões dentro da terapia ocupacional, tentando trazer, acho que da maneira mais democrática possível, para ver se também a gente consegue trazer alguma informação para fora da nossa bolha, né? Porque eu acho a gente tem, né, eu digo por mim, assim, eu tenho um privilégio muito grande de conviver com pessoas muito boas, que aprendo muito, então acho que dividir isso de uma maneira mais democrática possível, né, para o máximo de pessoas, eu acho que me deixa muito feliz. Então eu fico muito feliz com o convite e de poder ter conversado com você aqui, ter feito esse bate-papo aí sobre saúde mental. Eu que agradeço. Nós do Grafito 4 agradecemos. Um abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço, até mais. Até.